Bom, então vamos dar início à nossa aula. Hoje é a nossa aula de número 4, né? A respeito de Cristologia. A gente já estudou a pessoa e estamos estudando a divindade, né? Pode passar o slide, a divindade. Então, o próximo item que vamos estudar agora é que Cristo é onipotente, tá? Onipotente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Como Cristo é Deus, ele também é onipotente, tá? Ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo que ele quer e ninguém consegue impedi-lo, né? Onipotente. Então, durante sua encarnação, João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz o Filho, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O que ele está dizendo? Eu sou igual ao Pai, eu também sou Deus, tá? Eu faço o mesmo que o meu Pai faz. Então, Jesus não podia fazer algo contra a natureza divina, mas podia fazer tudo o que o Pai faz. Então, o que Jesus não pode fazer? Ele não pode pecar. Ele não pode mentir. Ele não pode cobiçar. Então, isso Deus não faz. Ele não pode fazer. Ele é onipotente, mas ele não pode fazer nada contra a sua natureza que é divina. Então ele não mente, ele não peca, ele não cobiça, ele não trai, ele não é infiel, mas ele é onipotente. Tudo que ele pode fazer que não vai contra a sua natureza divina, ele faz, tá? Exemplos. Ele tem poder sobre doença. Ele curou a sogra de Pedro, Lucas 4,39. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Então ele repreendeu. Foi quando ele criou os céus e a terra. Que haja luz, ouve-los. A palavra. Então ele repreendeu e a febre a deixou. Ele tem poder sobre a natureza. Ele acalmou o mar e parou o vento. Mateus 8, 26 ao 27. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o mesmo que criou o mar e falou: você vai vir só até aqui. Ele colocou os limites do mar. Então, poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre as forças demoníacas. Ele expulsou demônios em Gadara. Marcos 5,12. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Ou seja, o diabo e seu exército estão debaixo do poder de Cristo também. Implorou, pediu permissão, e ele deu. Então, o diabo e seus demônios não fazem nada que Deus não permite. Absolutamente nada. Tá? Temos exemplo de Jó. Vai lá e toca na carne. Vai lá e toca nos familiares. Pode matar. O diabo só fez o que Deus permitiu. O que Deus queria que fosse feito. Tá? Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Quem amaldiçoou o homem foi Deus. E você vai morrer. Então Deus amaldiçoou o homem.
E quem estava falando com Adão ali? Jesus Cristo. Quem via ter com Adão todo dia à tarde era Jesus. Ele amaldiçoou a terra e amaldiçoou o homem. Você vai morrer. Do pó você veio. Quem colocou a morte para a gente foi Deus. A paga do pecado, o salário do pecado é a morte. Então ressuscitou o filho da viúva em Naim. Lucas 7. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Quem tinha matado ele? O jovem. Jesus. Quem fez ele voltar à vida? Jesus. Quem decidiu o dia que eu vou morrer? Jesus. Então quem tinha matado esse jovem? Ele mesmo. E quem ressuscitou ele? Jesus. Tá? Ele está no controle de tudo. Poder sobre sua própria morte. Então ele teve poder sobre a própria morte dele. Profetizou sua ressurreição. João 2,19. Jesus lhe respondeu: destruam este templo, ele está falando dele, e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos. Eles achavam que estava falando do templo lá de Jerusalém. 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Não poder sobre a morte dele. Ele tem o poder sobre todas as mortes de todas as pessoas, e poder sobre a segunda morte, que é o lago de fogo. João 10, 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, que hora que Jesus morreu? A hora que ele determinou que ele ia morrer. Ele falou: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E suspirou, morreu. Ele decidiu a hora que ele ia morrer. E ele decidiu a hora que ele ia voltar à vida. Porque ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ninguém matou ele. Ele mesmo se matou. Ele decidiu a hora que ele ia morrer. Com um propósito: pagar os pecados. Depois de sua exaltação. Então, aqui a gente estudou até agora enquanto ele estava encarnado. E depois da exaltação? Isaías 33, 5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto, e ele encherá Sião de retidão e justiça. Então, ele é exaltado. Ele não foi, ele é exaltado. Salmo 113. O Senhor está exaltado. Acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Então, ele é exaltado, ele está exaltado. Filipenses. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ele é, está e foi exaltado. Tá? Jesus é exaltado. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele está exaltado. E o que ele vai fazer com a gente? Vai nos exaltar junto com ele. Somos co-herdeiros de Cristo. Reinaremos com Cristo. Tá? Apocalipse 1, do 7 ao 8.
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Então, o que vai acontecer com o ímpio quando ele vê Jesus? Vai se lamentar. A lamentação do ímpio será exatamente do tamanho da nossa alegria. Então, da maneira que nós nos alegraremos muito, eles se lamentarão muito. Assim será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aqui é Jesus falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Onipotente. Apocalipse 22, 12. Do 11 ao 12. Então ele diz o quê? Continue o justo a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que veio em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Cada um de acordo com o que fez. Ok? Apocalipse 22, do 13 ao 15. Eu sou o Alfa e o Ômega. Por que Alfa e o Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes quem? Os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, quem são os felizes? Nós. Felizes. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, ele é o onipotente. Ele decidiu tudo. Quem vai entrar e quem vai ficar de fora. Quem é salvo, quem é condenado. Ele já decidiu tudo. Ele tem todo o poder, ele é onipotente. Problema. Como explicamos Marcos 6,5? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então aqui está dizendo que ele não pôde fazer milagre, ali, naquele local que ele estava. Aonde que era? Em Nazaré. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então ele não pôde fazer milagres, não por falta de poder. Ele tinha poder para fazer milagres ali, mas porque ele não podia fazer milagres sem propósito. Tudo tem um propósito. Nada é ao léu, à toa, de qualquer jeito, sem um propósito. E o propósito dele foi o reconhecimento de fé por parte das pessoas que, em sua própria terra, Nazaré, se destacaram pelo desdém. Desdenharam dele. Próximo slide. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, se destacaram pelo desdém e falta de confiança nele. E a ponto do Senhor observar surpreendentemente a incredulidade deles. Ele não fez milagre. Vocês não creem. Não tem por que eu fazer um milagre aqui para vocês. Vocês não querem um milagre, e se eu fizer, vocês estão desdenhando. Próximo slide. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Ele foi embora. Não tem por que eu fazer um milagre aqui para vocês. Vocês não querem. Vocês estão me desonrando, me desdenhando. Não tem um propósito de eu fazer um milagre. Porque ele sabia que se fizesse um milagre, ela não ia fazer diferença nenhuma. Não tem por que eu fazer um milagre aqui.
Então ele não pôde, não porque ele não tinha um poder, é porque ele não tinha um propósito ali. Não tinha propósito. Tá? Segundo, Cristo é incompreensível. Então ele é onipotente e ao mesmo tempo incompreensível. Mateus 11, 27. Desculpa, pulei um slide, pode voltar. Ainda no assunto anterior. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Era o que eles fariam com Jesus ali se ele fizesse um milagre. É exatamente essa paga que ele teria. Né? Pisarão e se voltariam contra ele. Ele falou, não tem um propósito de eu fazer um milagre aqui, eu já sei o que vai acontecer se eu fizer um milagre aqui. Eu conheço a incredulidade de vocês. Tá? Próximo. Cristo é incompreensível. Exemplos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus quis se revelar a alguns. Quem são esses alguns? Somos nós. Ele quis se revelar a gente. Não que nós quisemos conhecê-lo. Ele se revelou a gente e atraiu a gente para ele. Ele é o ativo. Nós não fizemos nada para isso. Ele falou, vem, a gente foi. Então, a quem o Filho quiser revelar. Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis, incompreensíveis. Né? Nós temos uma mente finita. Cristo é infinito. Não tem como a gente pegar o infinito e colocar dentro de uma mente finita. Por isso ele é incompreensível para a gente. A gente não consegue entender que ele não teve um início. Tudo aqui nesse mundo tem um início. Todo mundo nasce. Uma planta nasce, um animal nasce, o ser humano nasce, tem um início. A gente consegue compreender que Cristo não teve um início? Não tem como. A gente não entende. É incompreensível. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, um amor que excede todo o conhecimento, o entendimento. Excede. Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Tá? Até pra gente, às vezes, é difícil entender como que ele perdoa uma pessoa que fez coisas terríveis. Mas ele perdoa. E ele salva a pessoa. Paulo matava cristão. Paulo perseguia a igreja, matava homem, mulher e criança. E quem escreveu mais da metade do Novo Testamento? Paulo. Como que a gente entende isso? Podia ser outra pessoa. Podia ser uma pessoa que nunca tinha matado ninguém, mas Jesus quis ele. Então, é incompreensível para nós. Tá? Pergunta. Se Cristo é incompreensível, como nós podemos conhecê-lo? João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, se ele é incompreensível, como que a gente tem a vida eterna, como que a gente conhece ele? Resposta: podemos conhecer o Filho somente através da intervenção de Deus. Deus intervém. Podemos conhecer Cristo só porque o Pai abriu o caminho. É uma obra sobrenatural de Deus. Tá? Então a gente conhece a Cristo não porque somos muito inteligentes, ou porque somos muito bons, ou porque nós temos um entendimento acima da média. Não. É porque Deus abriu o caminho. Mateus 16, do 15 ao 17. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão,
filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, por pessoas, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Deus que revela, Deus que abre o entendimento e Deus que dá o caminho para a gente. Tá? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então o Pai abre o caminho, o Filho também faz a mesma coisa. João 6, do 44 a 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Tá? Então, quem nos atraiu até Jesus? O Pai. O Pai falou, vem, e a gente foi. Tá? Então, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por quem? Por Deus. Tá? Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, todos serão ensinados por Deus. Ok? Cristo é santo. Lucas 1,35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Tá? Santo. Então, aquela visão lá de Isaías, os serafins lá voando ao redor do trono, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus. Tá? Por que fala santo, santo, santo? Porque no hebraico não tem letra maiúscula, nem negrito, nem o superlativo, santíssimo. Então quando repete 3 vezes é porque ele é santíssimo. Então santíssimo, Jesus é santo, santíssimo. Um nível de santidade que ninguém alcança. Nenhuma criatura alcança essa santidade dele. Que é a mesma santidade do Deus Pai e do Espírito Santo. Tá? Atos 3,14. Vocês negaram publicamente o santo e justo. Então, quem que foi negado publicamente? O santo e justo. E pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Ele é o autor da vida. Tudo que vive é de autoria dele. Ele pensou, executou e fez. O autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então, nós somos testemunhas disso. Nós testemunhamos que Jesus está vivo. Testemunho. Tá? O que é a ceia? Fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Tá? Cristo é verdadeiro. João 14. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aonde está a verdade? Em Cristo. Todas as verdades. Toda a verdade é Cristo. Fora de Cristo é mentira. Tá? Tudo que está fora dele é mentira. Tudo que está nele é verdade. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é o verdadeiro. Cristo é verdadeiro. Cristo é amor. Também. João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nunca deixou de amar, amou-os até o fim. Tá? Ele é o próprio amor. Próximo slide. Então, veja que quando Paulo escreve do amor, ele está falando de Cristo. O amor é paciente, Cristo é paciente. O amor é bondoso, Cristo é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, lembra? Ele se destituiu da glória, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, ele fez a vontade do Pai, não se ira facilmente. Então, como Deus é misericordioso, como Deus chama, ele exorta, ele avisa antes de se irar, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Próximo slide. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor, Cristo. A fé e a esperança vai passar. Quando vier o reino de Deus e nós estivermos em corpo de glória, não vamos precisar mais de fé nem de esperança. A fé é o quê? É a certeza das coisas que vêm. E a prova das coisas que já passaram. Não precisamos mais disso. Já vai ter tudo à nossa vista para a gente ver. E a esperança é a esperança de uma coisa melhor. Não vai precisar mais. O que vai continuar? O amor, Cristo. Ok? Romanos 8, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos vencedores por meio de Cristo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? O que ele fecha, ninguém abre, o que ele abre, ninguém fecha. Ele é o amor. Ele é a causa de tudo, ele é o motivo de tudo. Ele fez tudo para ele. E ninguém consegue impedi-lo, ninguém consegue barrá-lo, tá? Ninguém consegue frustrá-lo. Porque ele quer assim. Tá? Ele quer isso. Tá bom? Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando a gente conhece isso, a gente fica cheio da plenitude. Porque a gente tem a nossa segurança. Porque assim Ele quer. Tá? Efésios 1, do 4 ao 6. Por quê? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando que Ele decidiu isso? Antes dele criar tudo. Quando ele estava ali pensando em criar, ele já, vou escolher esse, aquele, esse. Ele já escolheu. Aí ele criou. Então, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, na presença dele, somos santos e irrepreensíveis. Porque quem nos justificou? Jesus. Quem repreende Jesus? Ninguém. Se Jesus falou que nós somos irrepreensíveis, quem vai falar que nós não somos? Então, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Para que fomos predestinados? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça. O que é louvor? Para o elogio da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Tá?
gratuitamente no amado. O fato de Cristo ter amado os salvos até antes da salvação, de uma maneira que só Deus é capaz de amar, mostra que Cristo é Deus. Tá? Cristo é Deus. Então, Cristo é santo, é verdadeiro, é amor. Agora, Cristo é justo. Cristo é justo. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender por que Cristo é justo. Romanos 11, do 34 ao 36. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Havia um tempo que só existia a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só os três. Depois ele criou tudo. Antes existia o quê? Só os três. Quem estava lá para conhecer a mente dele? Quem estava lá para dar alguma coisa para ele ter que retribuir? Ninguém. Estavam os três lá. E eles criou tudo para eles. Então eles devem o que para a criação deles? Nada. Eles não devem nada para ninguém. Se eles não tivessem criado nada, eles seriam santos, justos e completamente amorosos. Se eles subsistissem só os três. Tá? Próximo slide. Jó. Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço para suas ondas, parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorado o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Deus está falando com Jó aqui. Ele está dizendo assim, o que eu devo para você? Você está sofrendo? Tudo bem, mas o que eu te devo? Onde você estava quando eu criei tudo, quando eu criei você? O que eu te devo? Eu não te devo nada. Onde você estava? Você não sabe nem responder essas perguntas aqui para mim. Por quê? Eu sou justo. Próximo slide, Êxodo 4. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Jesus falando com Moisés. Quem que fez tudo isso? Sou eu. Vai lá e faça o que eu estou mandando você fazer. Então, ele é justo. Romanos 9. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É quem eu quero. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Tá? Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder para o meu nome, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ele levantou o faraó. Ele endureceu o coração de faraó para faraó não libertar o povo. Ele mandou o faraó fazer tudo aquilo, para que ele se revelasse. Para quê? Para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Foi ele que fez aquilo, não foi o diabo, foi ele. Tá? Próximo. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade?
Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Próximo. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 8, 33 ou 34. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, por isso que Cristo é justo quando Ele escolhe uns sim, outros não. É Ele que decide. Ele é justo. Tá? 2 Timóteo 4,8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele é o justo juiz. Ele é justo. É tudo dele. Foi tudo feito para ele. É dele, por ele e para ele. Tá? 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Ele não apenas escolhe e larga, Deus dará. Não. Pai, esse é meu. Já paguei. Justo. Então, Cristo é fiel. Cristo é fiel. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Tá? Ele é fiel, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel. Fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Ninguém vai escapar do julgamento dele. E ele é fiel. Ele não pode ser comprado, subornado nem enganado. Ele não precisa nem que a gente fale para ele. Ele já tem tudo escrito nos livros, tá? Tudo que foi feito, dito, pensado, falado, está tudo lá. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, vamos morar com Ele. Para sempre. Tá? Ato de justiça, porque Ele é justo. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Por último, Cristo é misericordioso. Por que Ele é misericordioso? Porque Ele tinha que condenar todo mundo. Ele tinha que condenar todo mundo. Todo homem, toda mulher que nasceu deveria ser condenado. Porque já nasce em pecado. Né? Não merece entrar no reino de Deus. Não merece. Então, Ele foi misericordioso. O que é misericórdia? É não dar o que a pessoa merece. Você merece ser condenado, mas eu não te condeno. Estou sendo misericordioso.
Então, ele é misericordioso. Tiago 5,11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Tá? Não merecíamos estar vivos. Não merecíamos. Então, não dar o que nós merecemos. E graça é dar o que nós não merecemos. A misericórdia é o oposto da graça. Então, graça, ele deu para nós o que nós não merecemos. E misericórdia, ele não dá para nós o que nós merecemos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, me dê o que é meu por direito. O lago de fogo. É o que é meu por direito. É o que eu tenho direito. É o que eu fiz por merecer. O lago de fogo. Ou a gente pede, me dê a sua graça. A salvação. O que é meu de direito? O lago de fogo. Você quer o que é seu de direito? Tem certeza? Bom. É isso aí. Tá? Não temos direito a nada. Nada do que Deus nos proporciona nós temos direito. Não temos direito a nada. O que nós fazemos por merecer todos os dias é o quê? Pecar e condenação. Pecado e condenação. Porque Deus não acaba com tudo, porque Ele tem paciência, porque Ele tem misericórdia. Tá? Então, eu não posso orar pedindo, Deus me dê o que é meu. O lago de fogo, é o que é seu. Não, Senhor, ser misericordioso comigo. Aí, ser misericordioso comigo. Ser gracioso comigo. A gente nunca ajoelha e fala, Senhor, eu quero o que é meu. O que é meu? Meu corpo é meu, minha alma não é minha. O que é meu? Nada. Né? Próximo slide. João 8, do 10 ao 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O único que foi misericordioso com ela ali. Todos estavam com pedra na mão. Por mais pecadores que fossem, ele disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não sobrou um. Então ele foi o único que foi misericordioso com a mulher que foi pega em adultério. Mateus 11, de 28 ao 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando a gente vai para Jesus, a gente tem descanso. Olha o desespero que é no mundo e olha o descanso que nós temos. Descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Porque ele é misericordioso. Merecemos? Não. Não merecemos. O que nós merecemos é o que ele fazia com Saul. Mandava espíritos ruins atormentá-lo. E Saul era atormentado. Ele faz o contrário. Ele nos dá descanso. E deposita o Espírito Santo dentro da gente. Que não atormenta a gente. Ele acalma a gente. Né? Judas 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Veja, a misericórdia, Ele não vai dar o que nós merecemos, Ele vai dar o que nós não merecemos, a vida eterna. Então, Jesus é misericordioso. Tá ok, irmãos? Então, vamos finalizar a aula por aqui, e no próximo domingo a gente continua com o estudo, tá ok? Vamos orar agradecendo? Pai, obrigado pela obra de Cristo, que é perfeita, que é santa, que é eterna. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, mesmo mesmo que nós não merecemos, Pai.
O Senhor nos escolheu, Jesus é misericordioso conosco, é gracioso, vem nos buscar, está preparando o lugar e vamos ser felizes por toda a eternidade, Pai. Então, obrigado por esse estudo, peço que nossos corações sejam um solo fértil, que essa semente que foi plantada cresça e dê muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus, que nós nos oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.